Vamos agora para a ONU Orquestra, o queridinho do Rafa, onde ele teve uma experiência muito legal com essa incrível produção, né? Sim, eu tive. A ONU Orquestra é muito bom. Com a produção mesmo em frangalhos? Aí é o seguinte. Não ironicamente, é o seguinte. É. Vai depender de como você vai assistir a ONU Orquestra. Ok, faz sentido. Porque é o seguinte. Esse anime, ele é um grande teste pra saber se você é uma pessoa paciente. Porque desde o primeiro episódio, eu tava vendo, cara, esse anime tem coisa, ele tá falando coisa legal. Dito isso, muita coisa eu não consigo ver porque essa produção é uma bosta. E quando você vai. Quanto mais você vai avançando na orquestra, você vai pensando, cara, esse anime é bom e ruim ao mesmo tempo. Tipo, vamos começar pelo lado do que ele é bom. Ele tem personagens muito vivos. São personagens muito bem escritos mesmo. E as dinâmicas deles são bem naturais. Diferente de um certo anime que eu acabei de falar. Uhum. As relações de personagem e conversas que tem são bem palpáveis e muitas até ressoaram comigo. Eu falei, caralho, eu passei por isso. E ele consegue apresentar isso bem como um drama, como um slice of life e como anime de música. Porque uma coisa que normalmente a gente aprecia em anime de música é a apresentação. Se você acha que a apresentação de One Orchestra é boa, eu já falo disso. Mas ele faz algo diferente que é, como ele está falando de orquestra, música clássica, ele pega uma música, por exemplo, acho que era Novo Mundo do Dvorak, eu não lembro agora. Eu acho que era. Ele pega essa orquestra, essa música, discorre em cima dela com uma interpretação e apresenta ela uma história baseada nisso ao ritmo da música. Então é muito comum a música orquestrada, principalmente no final, ela dita o ritmo do episódio. E isso é muito bom. Sinceramente, muito melhor do que o Paradox Live ou o Hip Mic de 4DJ. Porque normalmente é apresentação pela apresentação. Aqui é a música conduzindo o espetáculo. E é uma puta. E é difícil fazer isso, pra caralho. Era o Shigatsu fazia isso, né? Shigatsu fazia isso. O Hibiki eu acho que faz também, mas esse eu não vi, então não sei. Faz bastante disso. Então. Isso eu achei muito melhor, porque beleza, você tem uma apresentação de música legal, mas ver a música ditando o episódio, ver os personagens se representando na música, tanto nas representações visuais quanto por eles mesmos, e ver isso tudo sendo conduzido e ritmado e timado pela música, bem feita. A direção de áudio desse anime é muito boa. Você vê isso, inclusive, nas vozes dos dubladores. O Choya Shiba tá muito bem como a Ono. E e dá muita vida, inclusive, pra esse personagem, porque como a produção não ajuda, depende muito da interpretação deles. E ele manda bem pra caralho. Acho que é Shinba Tsuchiya, que é o dublador do Nao. Esse cara é um coitado, porque esse dublador, ele fez antes o Tatara de Ballroom e o protagonista de Bakuten. Nossa, pode E se eu não me engano, ele é um dos caras do anime dos cavalos do Sawano. Então ele só pegava bucha. E aí ele chega num personagem de verdade, onde ele pode interpretar de verdade, e eu falo, pô, você mandou bem. Você realmente é você é um bom dublador, você consegue interpretar bem, só teve muito azar nesses anos. Cara, ele. Nossa, é só tristeza. Ele fez o protagonista de Chute, o loirinho. Nossa! É só pedrada. Você olha aqui É e só chora. pedrada. E beleza, você tem todos os elementos. O Slice of Life é bom. Inclusive, a direção é a parte boa dela, ele faz muito bem. Ele, quando faz em Slice of Life, é fantástico. Os meus episódios favoritos, inclusive, são quando é simplesmente o Nao e o Aono interagindo, um episódio da Haro, ou quando eles vão no festival de verão, ou até o próprio elemento da orquestra que fala dos personagens e dos senpais, porque é um grupo de orquestra grande. São bem vivos, é muito bem feito.
E existem partes boas da produção, como a preocupação dele na parte sonora, onde você tem os bons dubladores, todos interpretando muito bem. Você tem cada um personagem tem um violinista próprio. Porque eles fizeram um collab com... Eu esqueci o nome. Mas é uma sinfônica, né? Também, mas então, uma faculdade de música. Ah. Então, cada um tem realmente um violino. Por exemplo, o Ono tem um violinista, o Nao tem outro. E todos eles tocam de forma diferente. Ou tocam pelo que o momento precisa. Então, preocupação com elemento sonoro teve pra caralho nesse anime. E a fotografia, o único ponto positivo dela é que ela realmente se inspira em lugares reais. Então, se você pega um take, sei lá, deles passando numa praça, aquela praça existe. E é bem representada. Tipo, em questão de detalhes. Tipo, aquele banco ali realmente tá no lugar certo. Dito isso, vamos falar dos problemas. A animação é óbvio, ela é uma atrocidade. Existe 2 momentos onde eu acho que ela funciona. E eu acho que foi porque teve pausa. A pausa, inclusive, de uma orquestra de 3 semanas por conta do Koshien fez muito bem pra esse anime. Puta merda. Mas ela é uma atrocidade, quase nada se movimenta, e quando movimenta, quebra. Quando você tem a fotografia, que pra mim é o pior aspecto dessa produção de longe. Os lugares os cenários são de lugares reais. Sim. E tem os detalhes tudo de construção, estrutura bonitinho. Dito isso, a fotografia estraga colocando um monte de luz e filtro que não faz sentido nenhum. Então você chega numa noite e os personagens estão andando, parece que eles estão banhados em césio. Porque tá tudo brilhando azul. Você fala, por que tá tudo brilhando azul? Eu lembro até que quando a gente assistiu, o Igor comentou, cara, por que eles focam na janela, sendo que tá tudo branco? Bem-vindo à fotografia de uma orquestra. Ou melhor, às vezes agradece, porque é capaz de você notar que a fotografia do cenário da janela não combina com o cenário de fundo. Isso é comum, tá? Tanto que você tem outro aspecto que é muito reclamado, que eu vi muita gente reclamando, foi o CG de uma orquestra. Eu não acho o CG em si tão ruim. Eu acho o uso dele péssimo, porque é aquele uso de CG de Goblin Slayer, de personagem parado, CG. Tá. Só que tem algo pior que isso, que é a fotografia piora muito esse CG. Cara, sem sacanagem, pra vocês terem uma noção, teve um momento onde o personagem em 3D não combinava com o personagem 2D, e esse personagem 3D estava com o violino 3D, e o violino 3D não estava combinando com ele. Você se perguntar como, eu te respondo, a orquestra. Essa é a produção que nós temos. Então, esse é um anime que testa muito a tua paciência pra você assistir. Já é uma série que tem um começo lento, então você precisa pegar os detalhes e falar, beleza, aqui é legal, quero ver. E aí ela te dá essa tapada. Mas sabe o que é o pior de tudo? Você não vai ver esse anime. Porque, eu já adianto aqui, eu amei a orquestra. Dito isso, eu não posso recomendar. Por quê? Não tem legenda. Pra vocês terem uma noção. Vamos lá. Teve uma stream francesa, eu acho que é ADN o nome, que comprou os direitos de Honor Orquestra e Eden Zero, que eu lembro. Só que o Eden Zero depois foi pra Crunchyroll, a Honor Orquestra não teve essa sorte. Só que o que aconteceu? Eles pegaram a licença mundial. O que significa? Isso não tem em nenhum lugar. A não ser em legenda em francês. Então, a não ser que você saiba francês ou japonês pra ver por HAL, você vai ter que caçar isso aí por sorte de achar uma sub. Eu consegui ver em inglês, porque um cara se prontificou pra fazer. Na Fochan. Obrigado, Teso, inclusive. Você fez um ótimo trabalho, mesmo sem uma qualidade de speed sub das punch da vida. Mas é melhor do que, inclusive, as traduções que tem em português. As traduções em português são tenebrosas. Cara, é um anime que tá te fazendo testar até pra ver se você consegue assistir. Porque muita gente não pegou, até porque até a HAL tá difícil acesso, demorava quase um dia inteiro pra sair a HAL desse anime. E olha, pra sair HAL demorar é difícil, tá? Então, pra vocês verem o nível.
quase não tem legenda, vocês vão ter que caçar em inglês por pessoas que fizeram por gostar. E ainda tem o fator de que quando você pega, você tem que passar por uma produção muito triste. E tem momentos, cara... Ao mesmo tempo que a série pensou em muita coisa em áudio, ou em momento pra pausa, ou em personagem e tal, ela não pensou em um momento básico. Tipo, sinceramente, eu te faria ver o segundo episódio da Orquestra se tivesse saído. Porque o primeiro episódio da Orquestra é metade de um episódio. Ao mesmo tempo... porque, tipo... Vamos lá. Tentar lembrar do episódio. É toda a construção da ONU, a introdução dele falando por que ele tem um problema. Uhum. E aí ele encontra a Aritsuko e vai ajudar ela a aprender a tocar violino. O segundo episódio é justamente a apresentação da Aritsuko, desenvolvimento da ONU e racionalização dele quanto a isso, e payoff de tudo. O primeiro episódio termina na metade. Era pra ser um episódio de 1 hora. Só que eles não lançaram. Inclusive, não apenas isso. Todos os episódios têm um tempo a mais. Se você pegar, por exemplo, na Crunchyroll, normalmente os episódios têm 23 minutos e 40 segundos. Uhum. A ONU Orquestra tem 25 cravados. E dá pra ver que não era pra ser. Porque é muito comum a série pegar, por exemplo, tem uma cena da ONU olhando pra janela pra porta, que era onde fica o quarto de música do pai. E a cena congela. Por, tipo, 15 segundos. Eu não tô zoando. Eles congelam muito tempo. Mas o congelamento faria sentido, sim, por 3, não por 15. E você percebe, eles não sabem mais o que botar. Ou, tipo, se passar disso, vai quebrar o ritmo do episódio, ou vai ou vai terminar num ponto que não tem nada a ver. Então o quê? Vamos enrolar. Por que vamos enrolar? Porque a gente não tem como fazer mais. Porque não tem animador, não tem produção, o diretor não vai conseguir sustentar todos os momentos, então, mesmo que seja um enquadramento interessante, como esse mesmo que eu falei, ele vai pegar e ter que congelar porque não tem o que fazer e sai correndo e entrega, pô. Caramba. É um anime extremamente... Tipo, assim, é porque a gente tá acostumado, ainda mais com exemplos muito famosos, tipo, por exemplo, o caso de Jujutsu Kaisen, que a produção tá um caos. Uhum. Só que eu acho que a ONU Orquestra é um exemplo pior. Porque ele tá num nível tão quebrado que eles não conseguem alocar pra fazer um episódio de 1 hora. Sendo que, na teoria, precisa. Sabe, esse é um daqueles raros casos que o episódio precisa ser de 1 hora e ele não consegue ser. Uhum. Ou... um exemplo que me chutou muito, inclusive. Tem um episódio que fala de bullying, da Haru. Esse momento só tem 2 momentos de animação. Animação, não tô nem falando que é boa, que teve. Um momento onde ela toca violino. E um momento onde ela tá em casa parada, deitada, e ela começa a mexer os pés. Sim, os pés delas estão sendo animados. E o personagem sofrendo um conflito no episódio, não. Tipo, os pés dela tiveram mais animação que ela. Eita. E eu me pergunto, beleza, eu sei que sempre tem animador pra isso, aí tem consumidor pra isso. Mas você não tinha lugar melhor pra jogar essa animação, não? Já é pouca. E você quer jogar aqui? E o pior... Passando por tudo isso, esse anime tem muito valor ainda. Porque tem conversas excelentes. Não necessariamente inovadoras ou feitas de um jeito hiper criativo, como é, por exemplo, Sangatsu no Lion. Mas elas são boas conversas, responsáveis, coerentes dentro da narrativa, que tem impacto, que tem desenvolvimento. Tem uma cena que, inclusive, aqui pra vocês, é a cena... eu tô com a imagem, né, de perfil dessa cena. É uma das sketches que eu olhei e falei, cara, se isso aqui tivesse um mínimo de produção, ele batia de frente com o Sangatsu no Lion. Porque é uma cena fantástica de roteiro e até da própria direção que conseguiu ter o ar da graça de se fazer. Mas em 24 episódios. São poucos momentos que você tem algo além do roteiro, parte sonora
e às vezes uma direção decente pra fazer valer. Eu não culpo ninguém que olha pra esse anime e fala, não quero ver, porque ele é muito feio. Porque ele não é só feio, ele te testa mais do que deveria. E não precisava, porque ele tem muitos momentos maravilhosos. A reta final da cena da orquestra, porra, é um dos melhores finais da temporada, fácil. E é um dos... Sabe, mesmo com uma temporada fraca, a gente teve o quê? Link Click, teve Undead Girl, teve My Happy Marriage, que seriam os 3 animes de mais destaque. Eu boto a Horror Orchestra junto, porque o roteiro dele é muito bom. E o que ele foca é muito bom. Perguntaram aqui, pô, eu sei japonês, vale a pena ver em HAL? Vale. De preferência, fecha os olhos e tenta ver como é o drama. Porque esse anime é sofrido e ele te testa até pra você tentar achar ele. Se você tentar achar ele Se você achar ele em português, de preferência procure em inglês, porque provavelmente a legenda tá por IA, e é horrível. Eles não conseguem nem acertar o pronome de personagem. Se você achar em inglês, faz umas concessões, porque o cara que eu vi, por exemplo, ele botava muito... Parecia a legenda dos anos 2000, né? Ah, vou traduzir freestyle e vou botar o personagem falando palavrão. Mesmo que não faça sentido ele falar palavrão. E essa é a experiência de uma orquestra. Se você pegar pra ver, se você tiver paciência, você vai ter um ótimo anime, irmãos. Uma ótima história. E dou um mérito pra NHK que pelo menos a parte sonora, eles fizeram o Dream. Tá muito boa mesmo. Mas eu não posso chegar aqui... Ou melhor, Rafa, a minha experiência pessoal, esse anime é um 8. Eu adorei. Eu achei ele um dos maiores zebras do ano. Faz muita coisa que anime que a gente dá valor não faz. Dito isso, como crítico, eu não posso chegar aqui e recomendar. Primeiro, eu quero ver o que vocês acharem desse anime. Segundo, eu estaria mentindo se eu dissesse que a parte de produção não é um empecilho. Sabe, tem momentos onde o episódio fica até mais arrastado, porque a produção não consegue fazer nada. Tem momentos onde a cena tá muito forte, mas eu não consigo ter emoção, porque o personagem tá numa fotografia horrorosa com um character design quebrado. Então... é até variável a minha nota, tipo... Eu dou 8. Eu, pessoalmente, minha experiência foi ótima. Eu, como crítico, eu vou ser legal e dar um 5. Sendo legal. Porque tem muita cena onde... Sabe, a direção desse anime funciona. O Seiji Kishi, ele fez muitos bons animes e aqui ele traz mais um que ele traz pontos positivos. Mas tem muito ponto negativo. Ele nitidamente não consegue trabalhar, a equipe não consegue trabalhar. Se você passar por episódios, por exemplo, esse do bullying, pô, o texto é muito pesado. Metade das cenas são péssimas. E as outras são tipo, tá, o texto carrega. Ou a dubladora carrega, ou a trilha sonora carrega. Porque a cena em si é vagabunda. Então, essa é a experiência, sabe? Você vai ter que ter vai ser muito paciente e ainda no final, eu pessoalmente vejo que essa experiência é muito subjetiva. Porque o tanto que ele acerta de um lado é o tanto que ele erra do outro. Que pena, cara. Pois é, tanto que, por exemplo, em Awards, eu vejo ele entrando em muita coisa. Protagonista, grupo, parte sonora, talvez cena. Mas, por exemplo, ao mesmo ponto que eu tô dando aqui, eu vou ter que quebrar e falar, então, meu filho, roteiro, por exemplo, se o roteiro visual é uma montanha russa, ou é muito bom ou muito péssimo. E não é pelo que está sendo dito, é o visualmente, o roteiro visual, né? Visual também é roteiro, produção também é roteiro. Sim. E a narrativa visual de Horror Orchestra não é péssima, mas eu tenho que tirar demérito. Eu não posso botar ele em animação. Tem o episódio da orquestra, que pra mim é maravilhoso. Eu não vou poder dar tanto valor pra ele, porque a produção dele é horrível. Por mais que ele tente. Ele faz muito com pouco, mas ainda é horrível. E é essa experiência de Horror Orchestra. Um anime que eu tive que dar 2 notas e basicamente falar, ele é bom e é ruim. Que pena, cara, que pena.